Fala pessoal, beleza? Bom, nossa aula hoje é sobre manutenção preventiva de computadores. Ou seja, a gente já falou disso um pouco mais rápido, né, na outra aula, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. Basicamente o que a gente tem que fazer para evitar de ter uma manutenção corretiva nos nossos computadores, beleza? Notebooks também, tá, gente? Bom, vamos lá. Bom, peguei uma introdução, mas eu não peguei uma introdução de computadores, gente. Eu peguei desse site que fala justamente sobre indústria. Então vamos ver o que ele fala aí. A manutenção preventiva tem como objetivo prevenir paradas e falhas de peças e componentes de diversos tipos de máquinas e equipamentos, sejam eles automotivos, industriais, hidráulicos, entre outros. Planejar reparos e controlar o monitoramento do maquinário ou mesmo automóveis é a maneira mais adequada de prevenir a interrupção das atividades. Ou seja, o método mais eficaz para as empresas controlarem seus equipamentos sem necessitar desligá-los ou mesmo perdê-los, por falta de manutenção adaptada, certo? Então, gente, basicamente, funciona assim. A manutenção preventiva, ela foi desenvolvida para você evitar interrupção nas atividades, né? Prevenir, né, na verdade, essa interrupção nas atividades. E por que ela é tão importante? Pô, mas se quebrar eu vou lá e arrumo, beleza, mas e o tempo que você vai ficar parado, né? E o tempo que vai ser necessário para encomendar uma peça nova? E o gasto que você vai ter para poder encomendar essa peça? Pô, por que não realizar a manutenção preventiva, não é verdade? Bom, o que é o mais importante para a gente pensar em computador? Custo, tempo, certo? Então, manutenção preventiva, ela evita custo, evita perda de tempo, certo? Ela evita um trabalho desnecessário na hora de fazer uma manutenção corretiva, certo? E agiliza muito o nosso trabalho, né? Ela é muito mais importante do que a manutenção corretiva. E ela deve ser feita de uma forma periódica, certo? Então, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, dependendo da empresa, das condições que os computadores são colocados, né? Por exemplo, uma empresa que trabalha 24 horas por dia, pô, precisa fazer todo mês uma manutenção preventiva, né? Não, uma empresa que trabalha 8 horas por dia, pô, vamos fazer de 3, de 6 meses, dependendo do tipo de trabalho, né, que é realizado. E para isso, gente, é sempre importante a gente fazer um checklist. O que é um checklist? É uma lista de tarefas a serem executadas em uma manutenção, e essa lista ela deve ser seguida à risca e ir marcando o que já foi realizado, né? Bom, se a gente pensar no hardware, né, que é a parte física do computador, o que a gente pode fazer preventivamente para evitar de uma manutenção corretiva no futuro? Por exemplo, a remoção do excesso de poeira. Pô, mas poeira vai atrapalhar alguma coisa no meu computador? Claro que vai. A poeira, ela acumula energia estática e ela pode fazer com que as suas peças durem menos, tenham um curto-circuito, queimem, entendeu? Dê problema. Por isso que é sempre aconselhável tirar essa poeira que tem dentro do computador e deixar o computador sempre em um local que ele vá absorver menos poeira, ou seja, não deixar no chão ou próximo do chão. Sempre deixar em cima da mesa, né? Ou em algum lugar bem arejado também. Bom, limpeza dos coolers e verificação da sua eficiência de rotação. Ou seja, abre a máquina e liga. Vê se os coolers estão girando bem, se eles estão girando lentamente. Pode estar acontecendo algum aquecimento no computador que vai prejudicar alguma peça no futuro, certo? E também limpar, né, esses coolers. Pô, tem uma poeirinha e tal, pode passar um limpa-contato, certo? Para poder adiantar para poder liberar a passagem dessa bobina do cooler, né? Troca da pasta térmica, gente. Então, o processador tem a pasta térmica, que ela garante a aderência entre o processador e o dissipador de calor presente no cooler, certo? Vou mostrar uma foto na próxima imagem aí, vocês vão entender melhor. Essa pasta, ela não reduz o aquecimento, ela só garante a aderência entre o dissipador e o processador, né? Ou seja, ela, vamos dizer assim, que ela gruda os dois, e gruda de uma forma excelente, tão quanto o processador é resfriado com esse contato, entendeu?
é muito importante, tanto o processador quanto o processador da placa gráfica, da placa de vídeo, certo? Para quem tem uma placa de vídeo externa, né, off-board que chama. Bom, verificar a disposição dos cabos dentro do gabinete. Quem nunca abriu aquele computador que na hora que você vai procurar alguma coisa, tá tudo cheio de cabo bagunçado dentro, né? Não tem organização nenhuma, e isso pode acarretar, na verdade, um travamento do cooler, certo? Superaquecimento, falta de distribuição da ventilação do computador, certo? Então é sempre importante juntar os cabos com enforca-gato, com abraçadeira de nylon, certo? Ou passar um velcro também, né, para poder juntar esses cabos e poder fazer manutenções periódicas. Organizar a fonte, dependendo do tipo de fonte, dá para passar os cabos por trás do gabinete, sem afetar ali a área mais importante que a gente mexe, né? Os gabinetes da Dell, da Lenovo, eles já tem toda uma organização para cabo, lugar para passar eles, travar eles, para não ter esse tipo de ocorrência, né? Bom, o software, gente, então é muito importante, não somente as peças a gente fazer essa manutenção, a parte física, mas também a parte de software, a parte lógica do nosso computador, certo? Desfragmentação de disco. A desfragmentação, ela evita que os arquivos fiquem com seus dados espalhados pelo disco. Ele junta os arquivos, cada um com seus próprios dados, isso deixa o computador mais rápido, certo? Em SSD dizem que não é muito favorável fazer desfragmentação, né? Enfim, eu não costumo fazer muito, mas é uma boa se você acha que o computador vai ficar lento, né? Tá lento, né, na verdade. Verificação e remoção de vírus, isso é muito importante, gente. Marcar uma verificação de vírus diária, semanal, é muito importante para poder verificar se não entrou alguma coisa que a gente não viu quando baixou um arquivo, poder salvar os nossos dados com segurança, né, no nosso computador, sem ter aquele medo de ter algum vírus, né, ou também spywares, né, existem anti-spywares, né, que também são tipos de vírus, né, que são espiões do nosso computador. Eles podem roubar nossos dados bancários, por exemplo, e outros arquivos importantes da nossa máquina, né? Então a gente tem que ficar bem de olho, né? A internet hoje disponibiliza muitos dados pra gente e são perigosos, né? Bom, atualização de drivers de dispositivos. Então, vamos deixar o computador com drivers atualizados. Mas minha placa de som eu não uso tanto assim, mas deixa ela atualizada, né? O driver de som é só ir no site da placa-mãe, né? Da fabricante da placa-mãe, e baixar o driver atualizado. Isso deixa a máquina mais rápida também, principalmente driver de vídeo, chipset, certo? Driver de rede também, né? E outros drivers que também fazem parte da suíte de cada placa-mãe, né? Atualização do Windows também, gente, ele não está falando aí, mas deixar o nosso sistema operacional atualizado, independente de qual seja também. Pode ser o Windows, o Linux, o Mac, deixar ele sempre atualizado na última versão, que a atualização também é segurança para o nosso sistema operacional, certo? Eu digo isso porque o Windows antigo, ele era vulnerável a certos vírus, por isso que ele foi atualizado, né? E não somente atualizações de funções novas, também atualizações de segurança. Vocês podem verificar lá no Windows, tem muita atualização de segurança. Limpeza de arquivos temporários, gente. É só ir na pasta temporária lá, digitar o temp porcentagem no Windows e dar o Enter, certo? No menu iniciar, aliás. E ele vai mostrar os arquivos temporários. Ou a gente pode utilizar aquele programa CCleaner, né? Que a gente instalou em sala de aula e mostrou como funciona, né? Faz a limpeza do nosso computador, beleza? Não somente arquivos temporários, também cookies, né? Histórico de navegação, ele limpa a lixeira e muito mais arquivos e registros. Bom, é a mesma listinha de hardware, só queria mostrar umas fotos para vocês, para deixar mais lógico, né? mais fácil de vocês entenderem. Então aí ele mostra o soprador, né? Aquela ferramenta que facilita muito o trabalho. Na internet se encontra a partir de uns R$150, você acha um soprador muito bom
para poder limpar seu computador, certo? O meu eu consegui comprar por R$100, mas foi bem difícil, né? Mercado Livre, consegui negociar com o cara, mas mesmo assim dá pra achar, tá, gente? Bom, organização de fios. Isso pode gerar resistência, gerar curto-circuito, que pode acarretar em um superaquecimento, a queima de algum aparelho do nosso computador, beleza? Olha esse pó desse gabinete aí também. O cooler cheio de pó, a placa-mãe cheia de pó, ou seja, primeiro, o pó vai acarretar em travar esse cooler aí, esses coolers aí, né? E vão parar de funcionar. Isso vai causar superaquecimento no processador, tá, gente? Então, superaquecimento pode queimar o processador ou a placa-mãe, certo? E o pó na placa-mãe pode acontecer curto-circuito nos componentes, porque a energia estática está sendo movimentada aí, né? Bom, a imagem abaixo mostra a pasta térmica seca de um processador, né? Então o ideal é limpar essa superfície. Eu utilizo o papel higiênico, né? Uma coisa fácil de se achar. Limpamos a superfície, certo? Tanto do cooler quanto do processador da placa-mãe. Passamos a pasta térmica, como na imagem ao lado aí. Um pinguinho de pasta térmica, na hora que você põe o cooler, ele espalha e pronto. Já está trocada a pasta térmica, tá, gente? A pasta térmica, o ideal é trocar a cada uns 2 anos, mas é só verificar na embalagem a validade da pasta térmica. Bom, quando falamos de software, falamos sobre desfragmentação de disco, né, que é uma ferramenta do próprio Windows. É só digitar lá no menu iniciar desfragment, aí ele já aparece, né? Desfragmentador de disco. Falamos sobre vírus e spywares. Então, mas qual que é o melhor antivírus? Gente, pesquisa aí na internet. Eu utilizo o Avast porque ele é leve. É fácil de instalar e tal, mas vocês podem utilizar o antivírus que vocês quiserem, pago, gratuito. Claro que o pago ele tem mais funções, né? Mas o gratuito também trabalha para remoção de vírus, né, gente? Anti-spywares também existem, né, na internet. O driver, né, que a gente já viu esse programa em aula, que é o Driver Booster. Ele ajuda a gente a atualizar todos os drivers da nossa máquina sem precisar ir no site do fabricante. Ele faz scanner desde que você tenha a internet. Ele faz scanner, baixa os drivers e atualiza para você. A única coisa que você precisa fazer é esperar e reiniciar o computador ao final do processo, tá? Bom, e o CCleaner, que faz a limpeza do computador, limpando arquivos temporários, cookies, histórico, pesquisas, né? A lixeira e mais um monte de programas que faz limpeza. Ele deixa o computador mais leve em relação a arquivos, né? Se você sente que o computador é um pouco lento, recomendo instalar o CCleaner, bem rápido, bem fácil. Ele faz a limpeza do seu computador, tá bom, gente? Bom, quando falamos de software, falamos sobre desfragmentação de disco, né, que é uma ferramenta do próprio Windows. É só digitar lá no menu iniciar desfragment, aí ele já aparece, né? Desfragmentador de disco. Falamos sobre vírus e spywares. Então, mas qual que é o melhor antivírus? Gente, pesquisa aí na internet. Eu utilizo o Avast porque ele é leve. É fácil de instalar e tal, mas vocês podem utilizar o antivírus que vocês quiserem, pago, gratuito. Claro que o pago ele tem mais funções, né? Mas o gratuito também trabalha para remoção de vírus, né, gente? Anti-spywares também existem, né, na internet. O driver, né, que a gente já viu esse programa em aula, que é o Driver Booster. Ele ajuda a gente a atualizar todos os drivers da nossa máquina sem precisar ir no site do fabricante. Ele faz scanner desde que você tenha a internet. Ele faz scanner, baixa os drivers e atualiza para você. A única coisa que você precisa fazer é esperar e reiniciar o computador ao final do processo, tá? Bom, e o CCleaner, que faz a limpeza do computador, limpando arquivos temporários, cookies, histórico, pesquisas, né? A lixeira e mais um monte de programas que faz limpeza. Ele deixa o computador mais leve em relação a arquivos, né? Se você sente que o computador é um pouco lento, recomendo instalar o CCleaner, bem rápido, bem fácil. Ele faz a limpeza do seu computador, tá bom, gente? Bom, quando falamos de software,
Falamos sobre desfragmentação de disco, né, que é uma ferramenta do próprio Windows. É só digitar lá no menu iniciar desfragment, aí ele já aparece, né? Desfragmentador de disco. Falamos sobre vírus e spywares. Então, mas qual que é o melhor antivírus? Gente, pesquisa aí na internet. Eu utilizo o Avast porque ele é leve. É fácil de instalar e tal, mas vocês podem utilizar o antivírus que vocês quiserem, pago, gratuito. Claro que o pago ele tem mais funções, né? Mas o gratuito também trabalha para remoção de vírus, né, gente? Anti-spywares também existem, né, na internet. O driver, né, que a gente já viu esse programa em aula, que é o Driver Booster, ele ajuda a gente a atualizar todos os drivers da nossa máquina sem precisar ir no site do fabricante. Ele faz scanner desde que você tenha a internet. Ele faz scanner, baixa os drivers e atualiza para você. A única coisa que você precisa fazer é esperar e reiniciar o computador ao final do processo, tá? Bom, e o CCleaner, que faz a limpeza do computador, limpando arquivos temporários, cookies, histórico, pesquisas, né? A lixeira e mais um monte de programas que faz limpeza. Ele deixa o computador mais leve em relação a arquivos, né? Se você sente que o computador é um pouco lento, recomendo instalar o CCleaner, bem rápido, bem fácil, ele faz a limpeza do seu computador, tá bom, gente? Bom, quando falamos de software, falamos sobre desfragmentação de disco, né, que é uma ferramenta do próprio Windows. É só digitar lá no menu iniciar desfragment, aí ele já aparece, né? Desfragmentador de disco. Falamos sobre vírus e spywares. Então, mas qual que é o melhor antivírus? Gente, pesquisa aí na internet. Eu utilizo o Avast porque ele é leve. É fácil de instalar e tal, mas vocês podem utilizar o antivírus que vocês quiserem, pago, gratuito. Claro que o pago ele tem mais funções, né? Mas o gratuito também trabalha para remoção de vírus, né, gente? Anti-spywares também existem, né, na internet. O driver, né, que a gente já viu esse programa em aula, que é o Driver Booster, ele ajuda a gente a atualizar todos os drivers da nossa máquina sem precisar ir no site do fabricante. Ele faz scanner desde que você tenha a internet. Ele faz scanner, baixa os drivers e atualiza para você. A única coisa que você precisa fazer é esperar e reiniciar o computador ao final do processo, tá? Bom, e o CCleaner, que faz a limpeza do computador, limpando arquivos temporários, cookies, histórico, pesquisas, né? A lixeira e mais um monte de programas que faz limpeza. Ele deixa o computador mais leve em relação a arquivos, né? Se você sente que o computador é um pouco lento, recomendo instalar o CCleaner, bem rápido, bem fácil, ele faz a limpeza do seu computador, tá bom, gente?